Só que agora eu quero inserir as minhas fundações. Mas para eu inserir as minhas fundações, eu preciso de duas informações básicas. Eu preciso da sondagem em mãos, tudo bem? Aqui eu estou simplificando e dizendo que eu vou usar uma sapata. Mas, pessoal, é impossível determinar se você vai usar estaca ou sapata sem um laudo de sondagem. Então, a gente abre um laudo de sondagem juntos, analisa aquele solo e define. Vai ser sapata ou vai ser estaca? Se estaca, que tipo? Se sapata, qual que é a tensão superficial do solo? Então, eu preciso do laudo de sondagem. Primeira informação para definir a fundação, laudo de sondagem. Segunda informação, planta de cargas. Quais são as cargas que eu tenho em cada pilar? Para o QTQS ter essas cargas atualizadas, eu vou fazer um segundo processamento global, de novo, só que agora com as cargas atualizadas. Então, eu vou vir aqui ó, no TQS Formas mesmo, processamento global, mas nessa fase eu não preciso das armaduras, eu só quero os esforços. Para ser mais rápido, eu quero as cargas só. Então, eu vou clicar aqui em somente esforços e vou dar um OK. Ele processa um pouco mais rápido porque ele não está analisando as armaduras, tá? Eu preciso fazer, então, essa correção dos carregamentos que eu deixei para fazer hoje, tanto do vento quanto da carga da cobertura, tudo bem? E eu preciso lançar, nesse caso, o processamento global. Para aí, então, eu definir as minhas fundações. Eu vou fazer, nesse caso aqui, uma sapata como exemplo, tá? O TQS ele tem uma ferramenta que ela é relativamente nova. Ela veio nessa versão 22, tá? Lembrando que o TQS existe desde 1986. Começou ali com um programinha de vigas. Eu contei essa história na terça-feira numa live que eu fiz com os fundadores. Nessa versão 22 eles fizeram mais melhorias. Ó, vai dar 0 erro grave porque eu processei somente esforços, tá? Ou seja, não há nenhum erro de estabilidade, por exemplo, quando eu fiz essa correção que ontem tinha dado, por exemplo, tá? Fiz a correção dos carregamentos de vento, agora está tudo certo. Agora eu posso mandar ele pré-dimensionar as minhas sapatas para mim. Bom, antes de pré-dimensionar, eu preciso confirmar se a tensão superficial do solo está correta. Tensão superficial do solo, pessoal, eu só consigo com uma das duas informações. A sondagem, que é basicamente lá na sondagem tem um NSPT dividido por 4 ou por 5, dependendo do tipo de solo, ou fazendo um ensaio de placa, um ensaio de prova de carga em edifício, a gente faz isso, né? Vai uma placa e mede o quanto que esse solo é resistente. Essa é uma informação que eu preciso dar para o software, senão impossível ele pré-dimensionar. Ele vem com a medida padrão aí, né? Uma carga padrão. Então, eu vou vir aqui em Sistemas, TQS Fundações, Sistemas, TQS Fundações, Critério Sapata. Todos os elementos têm critério de projeto, tá? E eles são editáveis, ou seja, uma escolha de projetista. Então, eu vou vir aqui na aba de cálculo, aqui, ó, cálculo, e é um critério. Qual que é a tensão admissível do solo? A gente que diz para o software. Aqui ele está usando 2, mas depende sempre da sondagem, tá? Eu vou manter o 2 padrão aqui, só com um exemplo. Nunca usem o 2 forever, né? Nunca usem todos os projetos, tá? Então, só para ver que lá estava 2. Então, eu vou vir aqui na abinha Fundações, agora no modelo Fundações. Vou abrir o modelador estrutural, ou dando 2 cliques, ou lá em cima, em modelo estrutural. E agora, como mágica, o TQS vai ler as plantas de carga, porque eu já processei, tem que ter feito processamento, tem que estar aparecida aquela aba para você saber que processou. E com a informação que eu dei de solo, ele pré-dimensiona essa pata. Então, eu vim aqui na abinha de fundações, em cima. Todos, tá vendo? Pré-dimensionar todos. Ele pergunta se vai ser sapata ou bloco. Vai ser sapata, no nosso caso. Ele lê o dado da tensão admissível, que está lá, que é o 2, e eu clico em pré-dimensionar. Pronto. Ele já leu as cargas.
Já leu a tensão e colocou as minhas sapatas. Olha que coisinha linda. Ó. Se eu clicar aqui nesse cantinho, ele vai até mostrar aqui. Nesse exemplo, as sapatas estão no mesmo nível da viga baldrame, tá vendo? Ó? Nesse exemplo, especificamente, as sapatas estão na mesma altura do meu viga baldrame. Mas é possível a gente fazer, porque em alguns casos a sapata está 1 metro abaixo da viga baldrame, tá? É possível a gente fazer ela em níveis diferentes. Eu vou ensinar isso para vocês em outro momento, mas só para saber que nem sempre ela está no mesmo nível do baldrame. Na maioria das vezes, inclusive, ela está um pouquinho abaixo. Por quê? Porque depende dessa capacidade do solo. Às vezes, essa primeira camada é uma camada orgânica, por exemplo, muito mole, e a gente leva ela um pouquinho mais para baixo, tá? E aí está feito o pré-dimensionamento. E eu posso fazer o processamento. Uma coisa antes, de curiosidade, que eu vou até mudar, eu não vou salvar. Vou voltar lá no critério. Critério, sistemas, TQS, fundações, critério, sapato. Aqui, no cálculo, deixa eu ver se está aqui no cálculo. Está aqui no cálculo, no mesmo lugar que eu mudei a tensão admissível, tem um critério assim, qual que é a altura mínima de sapata? A altura mínima de sapata é fornecida por uma outra norma, que é a NBR 6122, essa aqui, ó. E de acordo com a NBR 6122, a altura mínima de sapata, ela é 20 centímetros, tá certo. Só que tem um detalhe. Como as minhas vigas baldrames nesse edifício ela é 30 centímetros de altura e as minhas sapatas estão no mesmo nível da minha viga baldrame, a minha sapata não pode ser menor do que a minha viga baldrame. Então, eu vou mudar esse valor aqui para 30. Tanto da altura mínima quanto do rodapé. Esses dois valores aqui. Aí ele já vai pré-dimensionar com essa altura mínima. Tudo bem? Você pode alterar isso depois, mas ele não vai fazer ela com 20, por exemplo, quando eu pedir para pré-dimensionar. Então, vou voltar lá no Fundações, Modelador. Por isso que é importante entender os critérios. Às vezes o pessoal fala, o software dimensionou muito pesado, porque você não entendeu os critérios e não configurou. Então, no Master, a gente repassa todos esses critérios, inclusive. Então, vou lá em Fundações, Todos e Pré-dimensionar. Agora, ele não vai fazer nenhuma de 20 mais. Vai fazer pelo menos 30, que são a altura das minhas vigas aqui. Certo? Olha lá. Tudo bem. Se eu pedir para ver o 3D, inclusive, agora... Quando eu, lembrando, seguro o Shift, mexe no Scroll, elas vão estar ali, ó. Os sapatos, toda bonitona.